Amém. Graças a Deus. Abram aí então, Salmo capítulo 23, tem sido o texto base aí dos nossos últimos encontros. Salmo capítulo 23, vamos ler hoje, a partir do versículo 1, tá? Mas vamos dar uma ênfase no versículo 4. Diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lembra a primeira fonte de estresse? Preocupação. E qual é o antídoto? É a gente confiar que Deus está no controle. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Agora, versículo 4, presta atenção aí, ó. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Vamos ler novamente, ó. Ainda que eu ande por um vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Graças a Deus. Nessa confiança, eu convido você então agora a estender as suas mãos em direção da minha vida, pedir para que Deus me use agora, né, como um instrumento para que você possa ser alcançado pelo Espírito Santo. Talvez você está, né, precisando realmente de uma palavra do céu para te dar uma direção para essa semana. Talvez você tenha enfrentado grandes adversidades. Eu creio que esse é o momento que Deus escolheu. Sabe para quê? Para te dar uma resposta. Então, abra o teu coração, estenda suas mãos em direção à minha vida, me abençoa nesse instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, que privilégio, Pai, eu poder compartilhar da tua palavra e da tua verdade. E eu creio que a tua palavra ela é libertadora. A tua palavra, Deus, ela faz com que a gente supere todo medo, toda insegurança. A tua palavra nos traz confiança e certeza de que nós não estamos, Senhor Deus, enfrentando adversidades sem a tua proteção, sem a tua guarida. O Senhor está no controle, Pai. Então que essa palavra alcance os corações e nos faça, Senhor Deus, levantar a cabeça e prosseguir confiante de que o amanhã nos aguarda grandes bênçãos e livramento. É o que eu lhe peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Você pode dar um amém bem forte aí, em nome de Jesus? Pessoal, como eu antecipei para você, hoje nós vamos falar sobre a quinta fonte de estresse, que nós podemos, né, definir como sendo a adversidade. Quando o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu passe por um vale escuro, não temerei mal algum. Aleluia. Então, uma das grandes fontes de estresse, gente, é a adversidade, a preocupação. Talvez você que me assiste nessa noite, você esteja passando por vales escuros. E existe, gente, uma reflexão que a gente deve fazer antes da gente mergulhar na palavra. O que é que você ganha numa terra que só tem sol todos os dias e não chove? Você já parou para pensar? Qual é o resultado de um lugar, de uma terra que só tem sol todos os dias e nunca chove, nunca tem uma tempestade? Sabe o que você ganha com isso? Um deserto. Existe um provérbio árabe que diz assim, ó, somente sol e nenhuma chuva produz deserto. Isso é interessante, gente. Por quê? Para que a gente possa ter uma vegetação exuberante, um verde abençoado, para que a gente possa desfrutar, né, de uma sombra confortadora para as nossas vidas, nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter chuva. Então, na nossa vida é assim também. As tempestades, elas devem vir. A chuva, ela deve cair. Amém? Assim como é verdade na natureza que períodos apenas de sol vai produzir deserto, assim também é uma verdade na nossa vida.
períodos de aparente conforto, né, e sossego, sem lutas e adversidades, pode provocar coisas ruins para nós. Amém? Quem está entendendo aí, então, já dá um glória a Deus bem forte. Amém? Então, pessoal, na Bíblia existem dezenas de vales. A Bíblia relata vários vales. Amém? Nós temos o vale de Escol, né, que muitos brincam que é o nome da cerveja. Nós temos inúmeros vales ao longo da Bíblia. E hoje nós vamos falar de um específico, que é o do Salmo 23, versículo 4, que diz sobre o vale da sombra e da morte. E quando o salmista ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ele não está fazendo aí uma analogia. Não, ele está falando literalmente de um lugar. Porque em Israel, lá na antiguidade, existia um lugar chamado Vale da Sombra e da Morte. Esse vale, ele ficava entre Jerusalém e Jericó. E era um vale que tinha mais ou menos um trecho de 1.200 metros, cerca de 1,5 km. E era um lugar muito perigoso, porque era um vale profundo, era um vale íngreme. O sol, gente, para você ter uma noção, ele só batia no chão ao meio-dia, ou seja, quando o sol estava bem acima dele. Todo o resto do dia era um lugar tão profundo, tão íngreme, que era total escuridão. E Jesus vai citar, alguns estudiosos, eles identificam como sendo esse vale, aquele caminho onde o samaritano ele é saqueado. Vocês se lembram lá? Na parábola do samaritano, um homem ele passava, né, por um trajeto e ele é surpreendido por ladrões e ele é saqueado. Então, esse vale da sombra e da morte, olha só, não apenas havia escuridão, mas havia cavernas na rocha. Muitos ladrões se escondiam ali. E pastores, quando tinha que sair de Jerusalém, talvez ir para Jericó, pegar essa rota com suas ovelhas, muitas ovelhas eram perdidas nesse vale da sombra e da morte. Então, é nesse contexto, gente, que Davi vai declarar isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Ou seja, ainda que eu passe por esse período onde não haverá luz, esse período onde eu estarei exposto diante dos inimigos. Ele diz assim, ó, eu não temerei mal algum, porque o Senhor, o meu pastor, ele estará comigo. Eu não sei qual é o vale profundo e escuro que você esteja passando. Talvez seja o vale da enfermidade, o vale da depressão, o vale do desemprego, o vale dos filhos rebeldes na droga, eu não sei. Mas o que eu sei, meu amado, é que ainda que você passe por esse período, Deus, ele é contigo, Deus, ele está te guiando, ele não permitirá, sabe o quê? Que isso te destrua, e esse não será o seu fim, em nome de Jesus. Amém? Então, há dias na nossa vida que nós vamos passar também por vales. E eu quero falar nessa noite, 5 fatos sobre os vales. Você que anota, pega aí então, aleluia, comece a anotar. Nós vamos falar sobre 5 coisas a respeito dos vales, que eu acredito que será um antídoto contra essa sua fonte de estresse, que seja a adversidade, as lutas, os problemas e as dificuldades. Primeira coisa sobre o vale que eu percebo, sabe qual é? Os vales são inevitáveis. Os vales da vida, as dificuldades, elas são inevitáveis. Ou seja, uma hora ou outra vai acontecer na sua vida. Ou seja, uma hora ou outra você vai ser surpreendido por um vale. Você que me assiste, talvez você pode estar saindo de um. Você que me assiste, talvez você está no meio de um grande vale, você está passando por um. Ou então você nem imagina, mas talvez você está prestes a entrar em um.
Não importa qual seja o seu caso. Sabe o que eu quero falar para você? Os vales, eles são inevitáveis. Na nossa história, na trajetória nossa rumo aos céus, haverá momentos que nós vamos ter que passar por eles. Jó, capítulo 5, versículo 7, diz assim, ó: a humanidade nasce para o problema tão certamente quanto as faíscas voam para cima. Olha só, Jó, lá, há milhares de anos atrás, ele já estava antecipando essa verdade de que os vales são inevitáveis. Assim como as faíscas voam para cima. Se você fazer uma grande fogueira aí na sua casa, o que vai acontecer? Vai começar a sair faíscas e qual direção ela vai tomar? É certeza, é para cima. E ele vai dizer assim, ó, assim como as faíscas voam para cima, a humanidade também nasce para o problema. Então, se você é humano, dá um beliscão aí. Dá um beliscão na pessoa que está do seu lado aí. Na sua irmã, no seu pai, no seu filho. Dá um beliscão nele aí. Se ele falou ai, é porque ele é ser humano. É porque ele é de carne e osso. E se você é ser humano, mesmo que muito crente, mesmo que muito fiel, mesmo que muito santo, mesmo que dizimista, pode ter certeza, haverá vales escuros na sua vida. Isso não significa que Deus te abandonou, isso não significa que você está em pecado necessariamente, isso não significa que Deus é ruim, nada disso. Significa que faz parte da vida. Eles são inevitáveis. A questão não é se a gente vai passar ou não por um vale. A questão é como nós vamos passar pelo vale. Então, que nessa noite você abra o teu coração e você possa fazer essa reflexão. Como eu estou enfrentando esse vale? Será que é de cabeça erguida? Será que é confiante em Deus? Será que é ainda obediente à palavra de Deus? Ou será que é desanimado, querendo abandonar tudo? Amém? Segunda coisa sobre vale que eu quero tratar com você. Vales são imprevisíveis. Aí na sua casa, repita comigo. Vales são imprevisíveis. Se você não está querendo falar, digita então. Os vales, pessoal, são imprevisíveis. Não tem como nós planejarmos. Não tem como a gente preparar para eles. E normalmente, sabe o que acontece? Os vales, eles vêm no pior momento. Quando a gente não tem tempo, quando a gente não tem recursos, quando a gente está sem dinheiro, ou seja, quando nós estamos despreparados. Você que me assiste, talvez tenha carro e foi surpreendido com a situação de ver um pneu furado. Vou fazer uma pergunta para você. Você já viu o pneu furado na hora certa? Não. Né? O pneu furado sempre acontece quando a gente está atrasado. Por quê? Porque assim são os vales, gente. Os vales que nós enfrentamos, não tem como você se antecipar. Embora a gente até tente ser prudente em algumas coisas, é impossível a gente se preparar para certas surpresas que a vida nos dá. Amém? Ninguém está, talvez, planejando ou preparado para ter, ouvir positivo de um diagnóstico de câncer. Ninguém está pronto ou preparado para ouvir um telefonema de que essa pessoa tão querida, ela perdeu a vida num acidente trágico. Ninguém está preparado para receber a notícia de que talvez o cônjuge tenha uma amante, a esposa tem um amante. Ninguém está preparado, pessoal. Sempre no momento imprevisível. Olha só, vai surgir muitas vezes vales escuros. Então, nós precisamos ter essa maturidade para que quando o vale se apresente, a gente saiba essas características do vale. Os vales são inevitáveis e, mais do que isso, os vales são imprevisíveis. Então você que me assiste nessa noite e porventura está passando por um vale escuro, não se culpe por às vezes você não ter se planejado. Não se culpe por você não estar preparado para você enfrentar esse desafio que se levantou.
Ele sempre vai nos pegar desprevenidos. Agora, o que a gente pode ter a certeza é que ainda desprevenido que a gente esteja, Deus ele vai nos sustentar nesse vale. Aleluia. Deus ele vai nos dar a direção. Ainda que sejamos colocados num ambiente incerto, ainda assim, o Deus que está no controle de todas as coisas, ele estará conosco e nos dará o caminho para nós vencermos esse vale em nome de Jesus. Terceira coisa sobre vale, você que está anotando aí, os vales são imparciais. Os vales são imparciais, ou seja, ninguém está imune. Ninguém escapa deles. Todo mundo, gente, vai passar por vales. Pessoas boas e pessoas más. Pessoas famosas e pessoas anônimas. O pobre e o rico vai passar por vales. O baixo, o alto. O negro, o branco. Agora, a gente tem uma mania muito errada de quando o problema se manifesta nas nossas vidas, como a nossa irmã Elisângela pregou pela manhã, a gente se colocar numa condição de vitimismo, né? A gente fala assim, mas por que eu? Por que na minha casa? Por que com meu marido? Por que disso? Por que daquilo? Sabe o que eu quero falar para você? Isso não é uma exclusividade sua. Problemas, eles acontecem com todos. E eu volto a repetir, para que essa palavra entre no teu coração nessa hora. Problemas, eles acontecem com todos. A pessoa que mora em cima, no apartamento seu, também está passando por problema. Talvez não seja o mesmo que o seu, mas tem um vale lá. Pessoas que estão morando ao seu lado, o companheiro de trabalho, o seu vizinho. Todos, meus queridos, passam por vales. Porque os vales são imparciais. Problemas acontecem com todos, inclusive comigo, inclusive com você. Amém? Nós precisamos entender isso e parar de vitimismo, entender isso e achar que o céu está contra nós. Parar com isso, de achar que Deus está te perseguindo, que fulano de tal, ele é melhor, é mais querido de Deus, porque olha só como Deus faz na vida deles. Você o vê talvez em meio a certas conquistas superficiais. Você o vê talvez com um sorriso no rosto, mas você não sabe o que está passando lá na casa dele. Você não sabe a luta, a batalha que ele está enfrentando no silêncio. Então para com essa história que é só você. Não! Você não é tão especial assim para achar que tudo acontece com você. Amém? Vales são inevitáveis. Os vales, eles são imprevisíveis. Os vales, eles são imparciais. Mas eu tenho uma boa notícia para você que me assiste. Os vales, meus irmãos, eles são temporários. Oh, meu querido, os vales não são a nossa residência permanente. Os problemas, talvez, na sua vida podem até vir, mas eles não vêm para ficar. Eles apenas acontecem. Você fica com essa palavra em nome de Jesus? Você se apoia nela, nessa certeza que essa tempestade vai passar? Que esse vale tem um final? Aleluia! O deserto, gente, ele não é permanente. O vale não é a sua residência permanente. Esse câncer não é o lugar permanente que você vai estar, não. Essa crise no casamento não é o lugar permanente que você vai permanecer, vai estar, não. Esse problema com os filhos não é algo permanente. Os problemas e os vales, eles acontecem, mas a boa notícia é que eles são temporários. Enquanto você estiver enfrentando eles, Deus estará contigo, lhe garantindo que haverá um final, e mais do que isso, dando forças para te sustentar nesse lugar de dificuldade. Amém? Então, permita essa palavra entrar no teu coração. Os vales têm um fim. Amém? Os vales não duram para sempre. Isso que você está enfrentando hoje, que tem sido motivo de lágrimas, que tem sido motivo de desespero, que tem sido motivo de insônia, eu libero uma palavra para você, não durará para sempre. E às vezes a gente acha o quê? Que vale é como se fosse caverna, que não tem saída, mas não.
Vale não é caverna. Caverna, meu querido, se Deus tivesse muitas vezes te colocado numa caverna, você deveria estar preocupado. Por quê? Caverna não tem fim. Caverna não tem saída. Você vai permanecer lá o quê? Até o final. Mas vale não é assim. Vales, eles são como túneis. Ou seja, existe uma luz do outro lado. Existe uma luz no fim do túnel. E eu quero compartilhar com vocês agora 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9 e 10. Você que está passando aí, enfrentando luta e adversidade, entra agora nessa palavra aí agora. Ó. Isso. 1 Pedro 5, do 9 ao 10. Nós vamos ler aqui, ó. Aleluia. Você está sendo abençoado? Você está sendo, dá um glória a Deus bem forte aí. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 9 ao 10. Olha só, o YouTube, ele voltou ao ar. Se você tem aí algum irmão, corre mencionar, fala assim, ó, YouTube está de volta. Diz assim, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha que coisa curiosa. Pedro, ele vai mandar uma carta para os seus discípulos, pedindo para que eles resistissem, pedindo para que eles se mantessem firmes. E qual era a base para que eles permanecessem firmes e resistissem aos problemas? Olha que coisa interessante. Eles saberem que os seus irmãos de outros lugares também estão passando pelos mesmos sofrimentos. Isso, gente, ele é muito importante. Sabe? A gente saber que nós não somos únicos. Como nós falamos aqui, a gente entender que os vales são imparciais. O problema é achar que só eu estou desempregado. Mas não. Quando você nota que o desemprego talvez está alcançando mais pessoas, isso daí ele traz paz. Por que o programa Alcoólicos Anônimos, Alcoólatras Anônimos, ele é um sucesso? Sabe por quê? Porque as pessoas vão lá, elas compartilham as suas fraquezas, os seus sofrimentos, e elas percebem que elas não estão sozinhas nesse vale. Elas percebem que outras pessoas também acontecem isso. Então, gente, olha só, Pedro, a primeira coisa quando ele vai falar sobre sofrimento para com a igreja, ele vai falar isso. Gente, resista, porque sofrimento ele é imparcial. Os seus irmãos de outros lugares estão passando pelo mesmo sofrimento. E ele continua assim, ó. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, aleluia, e confirmará, ele lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Gente, isso é muito forte, isso é tremendo. Pedro está falando, ó, depois de vocês terem sofrido durante um pouco de tempo. Olha aí, outra confirmação. O vale ele é imparcial e o vale ele é temporário. E ele diz uma promessa. Ele fala assim, o Deus que permitiu você sofrer por um pouco de tempo vai te restaurar, vai te confirmar, vai te dar forças e o colocará sobre firmes alicerces. E eu quero que nessa noite você seja colocado sobre esse fundamento, sobre esse firme alicerce que vai permitir você suportar essa adversidade que você está enfrentando. Você que me assiste agora, amém? Nós não encerramos ainda, estamos quase no final, mas eu quero abençoar a sua vida. E eu quero pedir, em nome de Jesus, para que essa promessa se cumpra, que em meio à adversidade você esteja tão alicerçado na palavra de Deus, que você vai passar pela prova, dando glória a Deus, porque você entendeu nessa noite que isso é imparcial, aleluia, mas mais do que isso é temporário, é por pouco tempo. Coloca a mão no teu coração, na tua cabeça, você que tem sofrido, você que tem dormido em meio às lágrimas,
Você que tem tido perturbação constante por conta, né, do seu amanhã, da sua insegurança, do seu medo, eu quero abençoar a sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que esse irmão que me assiste, essa irmã, talvez esteja envolvido por desespero, por conta dessa adversidade, que o Senhor nessa noite confirme que isso é por pouco tempo, Pai. Que esse mal, essa luta, essa dor, ela tem um tempo de fim, ela tem um prazo de validade, Pai. Enquanto isso não se manifesta, Pai, o livramento, a graça, que o Senhor os dê força, que o Senhor os estabeleça num fundamento firme, num alicerce sólido, Pai, para que eles possam vencer esse vale em nome de Jesus, que é temporário, Pai. Esse vale que é por pouco tempo. Então, em nome de Jesus, que essas palavras entrem nesse coração, ecoem na alma e traga segurança, traga fé. Esse vale é por um pouco de tempo. Resista por um pouco de tempo, diz o Senhor. Resista por um pouco de tempo, diz o Senhor. Resista por um pouco de tempo, diz o Senhor. Rebalachudiriandalabás. Libiriexederecandalabás. Ô Espírito de Deus, toca nesse coração, toca nessa vida, Pai. Amém, amém. Olha só, gente, o que ele vai dizer ainda? Que o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna. Está vendo que Deus ele vai colocar a eternidade na equação da nossa adversidade terrena? Olha que coisa interessante. Deus ele vai colocar um ingrediente eternidade na equação provação, na equação sofrimento. Por quê? Porque se você começar a enxergar essa sua dor na perspectiva da eternidade, você vai perceber, sabe o quê? Que isso não é nada. Quando você vê esse seu problema temporário à luz da eternidade com Deus, que você vai viver sem problemas, sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir suportar isso de uma forma diferente. Porque ainda que você sofra durante 90 anos nessa vida, ainda que talvez você tenha nascido com um problema, uma enfermidade que ainda está na sua vida e vai te acompanhar até a morte, ainda assim, toda essa dor, todo esse sofrimento, ele é insignificante comparado aos milhões e milhões de anos que você vai ter no céu, na presença de Deus livre de problemas. Não importa se talvez o sofrimento com seu marido já está durando 20, 30 ou vai durar 40 anos. A boa notícia é que isso não é nada comparado com o que, meu querido? O que você vai viver na glória, livre de problemas, em nome de Jesus. Quem já passou por dentista aqui, sabe o que eu vou falar. Ninguém gosta de dentista. Somente quando ele vem com aquele aparelhinho lá, com aquele som terrível. 5 minutos na cadeira de um dentista para fazer, né, um canal, parece o quê, gente? Parece uma eternidade, não é? Quando às vezes a gente tá com aquele dente doendo, e é uma dor tão intensa e tão constante que parece que a gente se transforma num dente. Quem já viveu isso? E, pessoal, 5 minutos naquela cadeira de dentista parece pra gente uma eternidade. Mas se a gente for notar e avaliar esses 5 minutos de dor na cadeira do dentista com o resultado que a gente vai ter, amém? Depois de uma vida sem dor de dente, você concorda que 5 minutos na cadeira de um dentista é um período curto que produz um ótimo resultado? Então, que esse sofrimento você comece a enxergar a partir de hoje a luz da eternidade. Aleluia. Para que você possa entender que é sim possível você resistir. Que é sim, mesmo diante disso tudo tá dando errado na sua vida, você se manter fiel à palavra. Por quê? Porque esse período temporário
Aleluia. Esse curto espaço de tempo em meio às lágrimas vai gerar em você um ótimo resultado. Amém? Então, os problemas são temporários, o céu é eterno. Você fica com essa palavra aí? Anota aí na sua anotação. Os problemas são temporários. Agora, o céu, que é você, né, aquilo que você vai conquistar em se manter fiel em meio aos problemas, ele é eterno. E outra coisa, por último, os vales, eles são inevitáveis, os vales são imprevisíveis, os vales são imparciais, os vales são temporários, mas por último, sabe o que eu percebo? Que os vales, todos eles, sofrimento, adversidade, todos os vales que nós passamos, todos eles têm um propósito. Anote aí então, digita no comentário para você não dormir, assim, ó, os vales têm um propósito. Amém? E eu quero nesse instante compartilhar uma outra palavra para você, que diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim, ó: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então, Paulo estava escrevendo para um povo que estava sendo perseguido, estava passando luta e dificuldade. Ele vai dizer assim, ó, por pouco tempo você está sendo entristecido por essa provação. Mas ele vai dizer agora o propósito daquela provação. Ele diz assim, ó, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Então, pessoal, o objetivo de Deus para nós nessa terra não é nos tornar confortável. Não. Sabe qual é o objetivo de Deus para você nessa terra? É te preparar para a eternidade. E muitas vezes, quanto mais confortável as coisas estão diante de nós, menos a gente busca Deus, menos a gente depende do Espírito Santo, menos a gente está motivado a obedecer o que Deus nos orienta. Então, nós precisamos entender, olha lá, que quando Deus nos colocou nessa terra como peregrinos, por um curto espaço de tempo, para a gente, né, definir se a gente vai para o céu ou para o inferno, Deus, ele nessa nossa caminhada, ele tem como objetivo principal não é nos fazer confortáveis, de jeito nenhum. O objetivo principal de Deus para nós, nesta terra, nesta vida, é nos preparar para a eternidade. E ó, sabe como você vai desenvolver seu caráter? Sabe como você vai se parecer mais com Jesus? Não é em meio às glórias, às conquistas, aos sucessos, ao sapato largo, não. Você vai desenvolver o seu caráter. Você vai se parecer mais com Jesus. É diante do quê? Das lutas. É diante das provações. É envolvido em meio ao fogo, gente, que nós estaremos nos preparando. É em meio aos vales que Deus capacita um exército que vai morar nos céus. Aleluia. Não é no alto das montanhas da glória, não. É em meio aos vales que Deus está o quê? Criando uma musculatura para que você possa alcançar os céus e lá desfrutar de uma bênção eterna. Então, o versículo que nós estamos vendo, ele nos ensina duas coisas, esse último de Pedro, e depois eu quero orar por você. Primeiro, que todo problema tem um propósito. Amém? Ou seja, essa luta, essa dificuldade que está diante de você, ela está diante de você para te moldar. Amém? Como um metal no fogo, ele fica flexível, ele fica útil. Assim também, gente, quando nós estamos envolvidos em meio à adversidade, em meio a uma crise, nós nos amolecemos, nós nos quebrantamos para que Deus nos molde segundo a imagem e semelhança dele. É ou não é? Então, Deus talvez ainda não mudou essa situação, porque ele está usando essa situação para te mudar. Então, diante dela, não faça dura serviço.
Diante dela, não resista. Diante dela, pergunte para Deus: Deus, para que isso? Deus, para que isso? E você vai perceber que Deus vai começar a responder para você. Talvez ele vai falar assim, ó, para você se tornar um marido melhor, para você dar mais atenção aos seus filhos, né? Talvez a resposta que vai vir da parte de Deus vai ser essa, para que você valorize mais o seu trabalho, para que você obedeça mais a palavra do Senhor. Então, nesse momento de vale que talvez você esteja enfrentando, eu convoco você a saber se comportar dessa forma, a entender que vales, eles têm um propósito. E por último, gente, eu vou encerrar e eu vou dar continuidade nessa palavra ainda sobre adversidade. Gente, Salmo 23 é maravilhoso. E a gente vai entrando em algumas ramificações do assunto que, ó, tem muita coisa ainda para Deus compartilhar. Amém? Você continua ouvindo essa pregação? Tá boa para você? Tá abençoando a sua vida? Semana que vem, ó, quarta-feira, a gente vai falar o que fazer quando nós passarmos pelos vales. Algumas coisas, algumas atitudes que você deve ter quando você estiver no vale. Mas isso a gente não vai falar hoje. Amém? Vamos falar na quarta-feira. Continuidade dessa pregação. Agora, para encerrar, mais do que a fé, gente, a gente entender que todo problema tem um propósito, a gente precisa entender que a fé, ela é desenvolvida nos vales. A sua fé, que é algo tão importante para Deus, a sua fé, que é aquilo que conecta o seu problema com a solução de Deus, ela foi e sempre será construída em meio às dificuldades. Sabe qual é o momento que você vai ter que se manifestar a sua fé? É agora. Que a crise veio diante de você. Sabe qual é o momento que você vai ter que manifestar a sua fé? É hoje, quando você tiver esse diagnóstico, né, de enfermidade. Sabe quando a fé, ela precisa se manifestar na sua vida? Agora, que talvez você recebeu o anúncio que você vai ser o próximo a ser demitido. Então, como vai ser a sua força nos tempos de dificuldades? E mais do que isso, uma reflexão aqui para nós orarmos. Como, olha lá, eu vou desenvolver a minha fé se não for em tempos difíceis? Como você vai saber a sua real força? O quanto você confia em Deus quando você estiver diante de uma situação que a única saída é você confiar em Deus. Então, os períodos de vales são momentos também que a nossa fé, ela pode ser desenvolvida. Eu profetizo isso na sua vida nesse instante. Esse período de vale, talvez escuro, talvez incômodo, cheio de sofrimento, envolvido por medos, Deus pode usar com um propósito. Aleluia! E mais do que isso, Deus quer garantir para você, nessa noite, que esse vale é temporário. Continue confiando nele. Aleluia! Porque esse vale que você passa não é uma caverna, é um túnel. Há uma luz no fim dele, em nome de Jesus. Inicia essa canção linda, maravilhosa. Permita que Deus entre aí na tua casa agora. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. Meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei
canção poderosa. Presta atenção nela. Se você não conhece a letra, apenas abre o teu coração, permita essas palavras entrarem aí na tua vida. Mesmo na tribulação, eu posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar em Deus, eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, eu sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. E quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei no teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti e nas promessas que ele fez a mim, a mim. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha. Aleluia. Eu convido você nesse instante a colocar a mão sobre a tua cabeça. Você que talvez está enfrentando um grande vale, eu quero orar por você nesse momento. Amém? Eu tenho certeza que em meio a essa tribulação que você está passando, você vai ver Deus se revelando, te dando força e confirmando, sabe o quê? Que esse vale, ele é temporário na sua vida. E junto dele, você vai vencer. Isso vai ter uma lição, amém? Vai ter um propósito e vai te abençoar lá no final desse vale. Coloque a mão sobre a tua cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu abençoo esse povo que nos assiste nesta noite. Pessoas talvez enfrentando vales, lutas, dificuldades. Pessoas envolvidas, Pai, em meio à dor e o sofrimento. Talvez literalmente passando por um vale da sombra e da morte, Deus. Um lugar perigoso, onde se manifestam inimigos, onde não há luz. Mas eu creio, Pai, que confiando nas tuas promessas e na tua presença, eles vão vencer esses vales, Pai. Então, que a certeza de que os vales são inevitáveis, imprevisíveis, imparciais, mas também, Senhor Deus, temporários, eles renovem a confiança para com amanhã, Deus. Ô Espírito de Deus, entra nessa causa agora. Enxuga as lágrimas, Pai. Que em nome de Jesus, eles possam aprender a lição desse vale. E eles possam, em nome de Jesus, Pai, ter o fim decretado ainda hoje. Em nome de Jesus, que a lição seja dada. Eles possam passar por essa prova. E a partir de agora, esse vale se encerrar na vida de cada um. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço. Amém. Graças a Deus. Você foi abençoado com essa mensagem? É a primeira parte dela. Aleluia. Então a gente está numa série de mensagens do Salmo 23 e no versículo 4 a gente vai ter 2 mensagens. Mas que bom, né? Isso daí significa que a palavra de Deus ela é rica, ela é abundante. Se eu posso contar com a sua presença quarta-feira no culto do milagre, coloca aí, eu não vou perder, né? Tô na expectativa, em nome de Jesus. Vamos mandar um oi aqui para todos os irmãos. Karina Renata Correia Lima, a mais palmeirense que vai virar corintiana em breve. Nossa irmã lá do Louvor, Karina,
está aqui conosco também a Elaine Santos, a Rosana Viviane, irmã Vera Firmino, beijão, a Patrícia Bento, nossa diaconisa, Vera Lúcia, Auriene Lima, irmã Elisângela conosco, quem mais? Vai dando um joinha aí, Maria Júlia, quem mais? Patrícia Pupim, Deus abençoe vocês, que bom, gente, rever os irmãos. Ontem, como eu antecipei, e eu quero repetir agora, nós tivemos a primeira etapa, gente, dessa reunião abençoada com a liderança. E eu confesso que foi um momento muito emocionante, né? O pastor tem um coração mole. Na hora que deu 2h30, começou a aparecer aquele monte de rostinho aqui na tela, que há tanto tempo a gente não via. Foi difícil não conter as lágrimas, né? Então foi um momento gostoso, proveitoso, numa sala Zoom lá, a gente pôde matar a saudade, um ver, né, o rostinho do outro, e a gente vai ter uma segunda etapa dessa reunião no sábado. Então essa reunião é para todos, é aberto para a igreja, é aberto para você que me assiste. Nós vamos trazer, né, uma notícia muito abençoada para a nossa igreja, e eu quero que você esteja presente, porque vai ser um momento histórico. Como eu antecipei, irmãos e pessoas que não participarem dessa reunião, eles vão ficar chateados porque não participou desse momento histórico, tá? Então, esteja conosco, baixa no seu celular o aplicativo Zoom, não precisa de computador, no seu próprio celular que você está assistindo no Facebook, YouTube aí, você consegue acessar, é muito simples, você faz o download e no dia você vai digitar, olha só, esse número da reunião e a senha. Beleza. Digitou essas duas coisinhas aí, ó, mais fácil do que entrar no Facebook. Você já vai estar lá acessando a nossa sala de reuniões, está sendo recebido pessoalmente pelo pastor e eu te aguardo em nome de Jesus. Pessoal, eu quero que você agora pegue em suas mãos a sua oferta, o seu dízimo, prepare o teu coração, separe o seu melhor, porque esse é o momento dos dízimos e das ofertas. Amém, pessoal. Não desliga essa transmissão antes de eu dar a bênção apostólica, tá bom? Esse é o número da nossa conta, Banco Bradesco, agência 2701, conta corrente 22.260, dígito 7. Você pode também pagar através desse aplicativo aqui, ó, o Azaz. Então, haverá um link de pagamento, você pode contribuir, manter sua fidelidade financeira através do boleto bancário ou cartão de crédito. E sabe, gente, sabe que eu percebo que a fé e o meu amor por Deus me leva a fazer, muitas vezes em momentos de crise como esse, principalmente financeira, amém? A nossa carne, em momentos de crise, ela arruma desculpas para não dar. Mas eu percebo que o amor nosso por Deus e a nossa fé em períodos de crise e talvez, né, de momentos apertados, a nossa fé deve nos levar a achar motivos de como entregar. Amém? Então, não use desculpas nesse período de crise para você cortar a sua contribuição, para você deixar de devolver dízimo. Porque Deus não se alegra disso. É nessas horas que a gente tem que mostrar a nossa real confiança na provisão de Deus. Então, se for para você correr atrás de algo, não seja atrás de desculpas para não dar. Corra atrás, sabe do quê? De motivos para que você possa continuar dando. Então, se isso talvez alegra o teu coração e você entende a sua responsabilidade como um parceiro na obra do Senhor, dá um jeito, meu irmão. Aquele que quer não dá desculpa, ele dá um jeito. Então, ó, faz um bolo, faz uma trufa, vende uma pizza, mas fala assim, eu vou continuar fazendo a minha parte, para que a obra de Deus não pare. Então pegue em suas mãos agora a sua oferta, o seu dízimo, nós vamos consagrar ao Senhor. Senhor Deus, eu abençoo esse povo. Que haja
na vida deles uma bênção de prosperidade, que nada venha a os faltar, que nesse período de crise, que muitos têm talvez usado como desculpa para reter aquilo que é do Senhor, que nesse período de crise o Senhor quebrante corações, com o objetivo que esses irmãos continuem contribuindo, continuem dando com generosidade, porque nós sabemos que esse é o caminho para eles viverem o sobrenatural. Eu os abençoo, concedo uma semana de vitória, uma semana próspera, de boas notícias, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pessoal, antes da gente encerrar, um último recado, que é esse daqui, ó. Terça-feira, dia 28 de julho, nós vamos ter uma transmissão regional. Nosso pastor presidente, pastor Toninho Stefan, vai estar realizando uma live chamada Vida para Piracicaba, nos moldes daquela transmissão do Conselho Nacional Vida para o Brasil, que foi uma grande bênção, tivemos muitos testemunhos, foi uma noite especial. Todas as cidades do estado de São Paulo estarão fazendo a sua versão local. Então, dia 28 de julho, você que já participou da live nacional, fica o meu convite. Participa também da nossa live regional. Eu estarei participando porque eu tenho certeza que é um momento de nós nos posicionarmos para nós orarmos pela nossa cidade. Nossa cidade tem passado por momentos de dificuldade, retrocedemos, não é? Infelizmente, para a fase vermelha, os leitos dos hospitais estão lotados. Infelizmente, pessoas que estão pegando Covid estão sendo levadas lá para São Paulo. Então, nós estamos no momento de nós nos levantarmos, intercedermos e clamarmos em favor da nossa cidade. Faremos isso, então, dia 28 de julho. Todas as quadrangulares de Piracicaba estarão conectadas nas redes sociais, tá bom? Para acompanhar essa transmissão às 20 horas. Eu espero você, porque vai ser uma grande bênção. Amém? Gente, Deus abençoe vocês. Que alegria passar esse momento especial na companhia dos irmãos, rever alguns irmãos aqui, ó, a carinha deles pelos comentários. Essa transmissão, ela vai permanecer no Facebook, no YouTube. Então eu convido você a compartilhar com alguém que você sabe que está passando por adversidade, tá? E fala assim, ó, escuta essa pregação que vai falar contigo. E daí eu espero vocês, então, na quarta-feira, para junto nós provocarmos o nosso milagre no culto do milagre, um culto onde não há impossíveis. Que Deus te abençoe, um beijo do pastor, muita saudade de todos vocês, desejo uma semana abençoada. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e a bendita comunhão e consolação do Espírito Santo esteja agora, Deus, junto do pastor Leonildo, junto do nosso irmão Marcelo, junto da família, Senhor Deus, enlutada, que perdeu um pastor da Madureira, Pai. Que o Senhor os visite agora, enxuga as lágrimas, acelera a recuperação desses nossos irmãos em Cristo enfermos. Aquilo que os médicos, os medicamentos não estão conseguindo, Deus, realizar. Que o Senhor agora faça, Pai. Levanta-os desse leito de hospital, para que o teu nome seja glorificado. Que tudo isso, Senhor Deus, tenha como causa e objetivo principal o teu nome ser glorificado, Pai. Nós declaramos vida, vida em abundância. Nós ministramos cura sobre eles, Pai. Visita-os nesse leito de hospital e os levanta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá um tchau, pastor. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Uma ótima semana.